Tudo começou na China. O pessoal pensava que era só uma cidade, era uma gripezinha, né, como alguns falaram, que ia não acontecer nada, mas daqui a pouco tomou uma proporção grande e nós ficamos assim até olhando como se fosse alguma coisa bem distante da gente. Até que daqui a pouco alguns chineses começaram a ser barrados e não aceitos em alguns países. E daqui a pouco chega um navio aqui no Japão contaminado, e a coisa começa a pegar aqui. Aí foi para a Europa, a Itália, mas era a Itália, mas daqui a pouco foi para a Espanha. E aí, então, chegou no Brasil, no Carnaval, e a coisa tomou uma proporção que até agora parece que está tendo um pouco de controle. Mas uma palavra que desde que aconteceu na China, aconteceu aqui no Japão com o navio, né? O pessoal ficar no navio em quarentena. E a palavra pela OMS, Organização Mundial de Saúde, era distanciamento social ou isolamento. Isso parecia uma coisa quase que impossível das pessoas participarem ou fazerem. No começo houve muita discussão sobre o uso da máscara, né? No Brasil havia reportagens e falando que não adiantava nada, era somente para médicos. Hoje tem que pagar multa, né, se você não usar a máscara. E o distanciamento, que é um isolamento, quando você fica longe, né? Aqui a gente já começou a colocar as cadeiras um pouco mais longe, ficamos um tempo, nem eu sei direito quanto tempo a gente ficou, sem poder vir aqui, uns 2 meses? Uns 2 meses, mais ou menos. Parecia que não ia terminar nunca, né? Mas, de repente, terminou, passou. Mas aqui eu coloquei uma certa listinha do que pode provocar o distanciamento, o certo isolamento, né, quando você fica sozinho. Tem pessoas que gostam de morar em sítios, em fazendas, e quando tem que ir para a cidade, o cara pensa 2, 3 vezes a dia. Eu com a Rosana, a gente fazia viagens missionárias para uma região lá no Paraná, chamado Guaraqueçaba, perto de Paranaguá. É um município muito grande, mas na cidade havia poucas pessoas. E tinha muitos jovens, bonitos, normais, assim, né? Que você fala, puxa, o que o cara está fazendo aqui? E aí, uma vez eu perguntei para ele, a gente jogou futebol com ele, jogam muito bem, quase todo dia eles jogam. E eu perguntei, por que você não vai para Curitiba? É tão pertinho aqui, por que você não vai para Curitiba lá? Ah, eu fui. E por que você não ficou lá? Muito agitado. Então tem pessoas que gostam ali daquela calmaria, levantar cedo, pegar o barquinho, pescar um peixe, trazer, fazer o almoço e jogar uma bolinha no final da tarde. Outros não suportam isso. Mas algumas vezes nós estamos distanciados do nosso meio, daquilo que nós estamos fazendo. Por exemplo, nós temos alguns se distanciam por causa de trabalho. Graziella se distanciou por causa de uma viagem que ela foi no Brasil, mas agora, quando ela chegou, o Eduardo está, acho que em Okayama, perto de Okayama, trabalhando. Então, estão mantendo um tempo aí muito grande de distanciamento. Viagens, no caso que nem a Graziella fez isso, ou algumas vezes nós temos que fazer viagens, somos obrigados a fazer viagens, e saímos desse nosso meio que nos traz conforto, quando nós temos tudo à nossa disposição, nós temos a nossa rotina, nós temos a vida engrenadinha. Algumas vezes estudos, né? Eu tenho 2 sobrinhas, e meu irmão é muito Caxias assim com as duas, paparica muito, parecem vasinhos de porcelana assim, né? A minha cunhada e meu irmão cuidam delas assim. E eles moram em Botucatu e elas foram estudar, acho que em São Carlos. Então, essa agonia de ter as filhas, e elas têm um jeitinho assim que parece que a idade não é proporcional a elas, o corpo, a fisionomia delas, o jeitão delas. Elas parecem adolescentezinhas ainda, tão frágeis. E meu irmão e minha cunhada tiveram que suportar esse distanciamento delas. E elas cresceram muito, aproveitaram muito, fizeram a faculdade, terminaram e estão vivas, né? Estão trabalhando. Algumas vezes férias. A pessoa sai de férias, filho sai de férias. No seminário, muitas vezes, tinha pais
que iam entregar os filhos para estudar no seminário, na hora de ir embora, os filhos já estavam abraçando os novos amigos, perguntando, e os pais falavam, você vai sentir saudade de mim? E chorando os pais assim. E o filho nem queria saber, né? Isso acontecia até com os meus filhos, né? Quando eles eram pequenos, a gente levava eles para a escola, pensava que ele ia grudar na minha perna e segurar lá e não ia largar de mim. Que nada, ele estava lá querendo os outros amigos e eu estava distante dele, sentindo essa ausência deles. Férias também, meus filhos iam para o acampamento. Então, tanto, primeira vez eles sofreram um pouquinho, quando eu voltei lá, o Samuel tinha 5 anos, quando eu voltei para pegar ele no acampamento, ele estava bravo comigo, porque eu deixei ele lá. Ele curtiu, mas nós deixamos, principalmente acho que ele ficou mais bravo com a Rosana. Algumas vezes a enfermidade causa-nos distanciamento, ou ficando no hospital, mesmo cuidado, assim, a gente tem um certo distanciamento. E aqui, quando mencionei aqui a pandemia, né? Algumas vezes, quando pessoas são, nesse caso da pandemia, são detectadas com o vírus, muitos delas já entram no estado de enfermidade, de cuidados, já são levados pela ambulância, e muitas delas, os parentes nem puderam ter uma despedida, um funeral honroso, um funeral bem de despedida de familiar, já não conseguiam mais ver, ter notícias da pessoa. Então, isso causou muita dificuldade para muitas famílias, né? O pecado causa também distanciamento. O pecado, muitas vezes, ele vem, ele entra de um jeito assim, tão rápido. Está tudo uma beleza, mas de repente ele entra, tchum, já tudo. Isso foi o primeiro pecado na humanidade, aconteceu isso. Estava tudo muito bom. Daqui a pouco, quando Deus vem, Adão, onde você está? E aí vem todo aquele processo, né, das mortes, né, tanto a morte de Adão, a morte dos relacionamentos, a morte da natureza, tudo foi afetado por causa de um momento, um segundo que aconteceu. O que mais que pode causar distanciamento? Causar isolamento. Tinha algumas doenças, no caso da pandemia, tipo a lepra, né, a pessoa tinha que ficar distante para não contaminar outras pessoas. Tem mais alguma coisa que você se lembra que pode causar isolamento ou distanciamento? Você lembra de alguma coisa? Ninguém se lembra de mais nada? Que pode? Geralmente, isso aí talvez não seja nem pecado aqui, né? Mas a pessoa é irritante, né? Então, você está assim, conversando, você vê a pessoa, deu na hora aqui, já saída pela esquerda, né? Você já está... Porque irrita. Então, no final, as pessoas se distanciam e a pessoa fica isolada. Ninguém quer mais conversar com ela, né? E aí, a pergunta que fica é quais os efeitos e os perigos para nossas vidas quando a gente enfrenta distanciamento? Quando aquilo que a gente estava organizado como vida, a gente já é impossibilitado. Quais esses efeitos? Pensa. Existem efeitos do distanciamento? Quando começou esse distanciamento e isolamento, havia uma grande preocupação. No início, já logo, hoje o pessoal está um pouco adaptado, mas logo no início, havia uma preocupação muito grande. Os psicólogos trabalhavam 24 horas por dia, porque a pessoa não conseguia ficar em casa, aguentando os filhos. Né? Oi? Pânico, ansiedade, irritação. Né? Os maridos tiveram que executar os trabalhos que as esposas sempre pediram, e eles falavam, não tem tempo, agora tem tempo, então os maridos tiveram que fazer uma quantidade enorme de divórcios. Né? Quais os efeitos e perigos? No Salmo 141, Davi, ele escreve esse salmo numa situação muito difícil que ele enfrentou na sua vida, umas circunstâncias assim que nós talvez não conseguimos nem imaginar de tão difícil que ele estava enfrentando. Ele assumiu o trono no lugar de Saul e nesse processo de transição, Saul o perseguia, queria matar, até que Saul morre. Quando Davi toma posse, as pessoas ligadas a Saul não aceitavam Davi.
Então teve até uma guerra nacional, as 2 tribos contra as 10 tribos do norte, guerreando, até que Davi, com muita luta ali, tentando pacificar, mas ele consegue vencer essa guerra e ele pacifica a nação. E a nação passa a ter um centro, uma capital, um local de adoração, de culto, um só rei. E a nação começa aí a curtir os privilégios dessa unidade. Até nós estudamos um salmo que Davi, talvez no palácio, quando vinha naquelas 7 festas, mas 3 principais, a nação de Israel vindo e entrando, as tribos de tudo que antes eram inimigas, agora estavam unidas, e Davi fala, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ele compara ao óleo que desce pela cabeça de Arão. Então Davi, empolgado com aquilo, de ele ter sido um instrumento usado por Deus para dar essa possibilidade da nação de Israel ser unida. Então ele se deleita nisso, ele louva a Deus. Ele não se gloria nele próprio, porque ele percebe que Deus deu um chamado para ele, ele cumpriu esse chamado com as suas falhas, e Deus deu poder e força, capacidade para ele vencer aquela guerra civil e ainda assim produzir uma unidade da nação de Israel. Depois que Davi começa a reinar, não cessou a continuidade de pessoas que se levantavam contra o seu reinado. Sempre tinha uma... Isso é comum. Nós estamos vendo na sociedade hoje, nos países, como se faz uma oposição a qualquer governo, a qualquer autoridade. Então, nós nos Estados Unidos, no Brasil, na Bolívia, no Peru, essa oposição, mas em Davi é a mesma coisa. E era muito perto, pessoas falando mal, pessoas inventando histórias, pessoas armando ciladas, montando complô, motim. E até que chega um ponto em que um dos filhos de Davi quer assumir o trono. Ele quer tirar Davi, e ele chega ao ponto de seduzir alguns aliados de Davi para que façam um motim e matem Davi e ele tome o trono. Então, para salvar a sua pele, e algumas pessoas pegaram Davi e saíram com Davi fugindo ali. Então, saíram do palácio, saíram de Jerusalém, saíram da redondeza e vão para lugares ermos, chegando até, em algumas situações, ir até para as terras dos filisteus. E quando o pessoal fala, isso aí é Davi, aí Davi até fingiu de loucão. Não é Davi, Davi não é assim. Então ele até tem que fingir, tem situações assim cômicas, e nesse processo Davi errou muito. Tomou atitudes erradas, mas daqui a pouco ele despertava, Senhor, me perdoa. Mas mesmo assim fugindo, tempos difíceis, onde o seu próprio filho, ou a sua nação, a sua cidade, os líderes religiosos estão à procura dele para o matar. Muito pior daquele primeiro momento, quando Saul queria matar, para não ele querer ser rei. Agora é o contrário. Eles queriam tirar Davi do reinado, e ali Davi perdeu. Então ele passa um processo de isolamento. Até que ele vai para um lugar de cavernas, onde tinha aquele pessoal que tinha nome sujo no SPC. Vocês sabem o que é SPC? Serviço de Proteção ao Crédito. No Brasil, não sei como funciona na Bolívia e no Peru. Mas aquele pessoal que está endividado. Aquele pessoal que não vê mais luz no final do túnel para a sua vida. Aquele pessoal que está sendo procurado, tem devedores atrás deles. E não somente isso, mas tudo acabou, não tem mais esperança. Então, nesse sentido, esse pessoal se junta para fazer as lamúrias, para ficarem lamuriando. Então, ninguém queria, aquilo que a Jenny falou, ninguém queria estar perto deles. É o pessoal que não tem mais esperança, tudo está ruim, não quer trabalhar, porque eles só estão aguardando, não tem coragem nem de tirar a própria vida, né? Então vão ficar ali aguardando a morte, que será um grande lucro para eles. E Davi, então, vai e se junta a eles. E a gente não sabe direito, mas Davi, com a sua comunhão com Deus, ergue esses homens, começa a dar esperança neles. E Davi faz com que eles se tornem os valentes de Davi. Desse pessoal vai surgir o exército de Davi. A convivência de Davi com eles produziu neles
uma perspectiva de vida diferente, que valia a pena servir a Deus. E serviam a Deus através de obedecer e seguir a liderança de Davi. Chega a um ponto, Davi está num monte, e havia uma mina d'água lá, um lugar muito famoso, que tinha uma água muito gostosa naquele deserto. E Davi está lá longe, e os filisteus estão ali em volta dessa água, e Davi fala, sabe quando você pensa alto? Davi pensou alto, puxa, como eu gostaria de tomar um copo daquela água, tomar uma porção daquela água. Davi nem acabou de falar, 3 desses amigos valentes de Davi, que antes eram deprimidos, saíram correndo, chegam lá e pedem, Tó Davi. Davi fala, que vocês estão loucos. Aí Davi falou, eu pensei alto, mas era só um desejo, eu não queria, eu sei que era impossível isso. E eu fui responsável de vocês correrem perigo pela vida de vocês. Então Davi não toma aquela água, ele derrama como oferta de libação, como reconhecendo que Deus tinha usado Davi para trazer vida nova para essas pessoas. Então quem merece esse copinho, essa água aqui, é o próprio Deus. Só um breve resumo sobre a situação, como que é a história de Davi. E no Salmo 141, Davi está enfrentando a circunstância de ser desolado, né, despejado do palácio, sendo perseguido, até alguns líderes de Absalão falam, vai lá e persegue ele. Outros, não, deixa ele, dá um sossego para ele. Então, Absalão estava perdido, que havia tantas ideias de tanto mal que deveria ser feito a Davi. E Davi aqui está num mato sem cachorro. Ele tinha tanta coisa para pensar. Medo, angústia. Nesse momento a cabeça fica quente. Não existe mais clareza. Como que um próprio filho faz uma coisa dessa? Então vem a culpa. Tantas coisas vão ocupar os sentimentos, os pensamentos. Havia muitas razões para Davi agora escolher o seu rumo de vida, porque tudo acabou. Parece que não tem nenhuma perspectiva. É impossível reverter a situação. No Salmo 141, Davi vai nos ajudar a preservarmos algumas coisas. Porque nós temos um compromisso com Deus. Nós temos uma vida para viver na presença de Deus. E essas circunstâncias que aconteceu com Davi, elas acontecem de uma forma semelhante, num certo grau diferente, mas também conosco. Talvez é só olhar um pouquinho a sua vida que você já sentiu esse abandono, essa perseguição, falta de perspectiva, pensamentos nebulosos, sentimento de culpa, sentimento de raiva, de amargura, de injustiça. Olha o que estão fazendo comigo. Várias coisas podem acontecer. A cabeça está quente. Então, Davi, para esses momentos que você já passou e para você se preparar para enfrentar talvez algo que você está passando, que eu estou passando, que nós estamos passando, e talvez para a gente pensar num futuro de coisas que pode acontecer, Davi vai escrever esse Salmo 141. Deus vai usar Davi, então, para escrever isso. E talvez, quando a gente lê esse Salmo, a gente vai perceber bem claramente coisas que estão acontecendo por causa que a gente está enfrentando essa situação de distanciamento e de pandemia, de isolamento. Vamos lá no versículo 1 do capítulo do Salmo 141. Davi vai falar que a primeira coisa, quando sentimos que estamos nesse tipo de situação, é preservar a adoração. Entramos nesse ambiente, isto é, estou longe, não posso mais ir congregar, não tem uma igreja aqui, principalmente aqui no Japão. No Brasil é muito fácil, você mudou de cidade, que legal, tem uma nova igreja aqui, tem um monte de igreja, nessa rua tem 4, 5 igrejas. No Japão já é diferente. É difícil. Tem pessoas que têm contato comigo, eu estou fazendo estudo, e moram em cidades grandes, mas não tem igreja para eles.
E muitas vezes nessa situação, você não tem uma certa perseguição, ninguém está contra você, mas por causa do trabalho, por causa dos estudos, você está isolado. Você perdeu aquilo que era tão fácil, tão disponível, que você tinha talvez no Brasil, no seu país. Você tinha todos os cultos durante a semana, à tarde você tinha encontros de 100 horas, no domingo tinha 2 cultos de manhã, depois 2 cultos à noite. Quantas igrejas do Brasil têm isso? Você escolhe, você faz a sua agenda, você é o freguês, você faz o que você quer. Mas de repente você chega aqui, cadê? E pessoas escrevem para mim, dos quais estou fazendo estudo, o desespero deles e a crise que eles enfrentam por causa do distanciamento e isolamento. E Davi então vai mostrar para nós que a primeira coisa, quando nós nos encontramos nessa situação, que algumas vezes pode ser nossa culpa, pode ser culpa do outro, muitas vezes é por causa de situações, trabalho, estudo, férias, promoção. Muitas vezes você recebe uma promoção e tem que ir longe, ficar longe da família, até a família vir. Nós tivemos o Silvio aqui, ele veio para cá, ficou quanto tempo aqui? A família lá isolado, ele aqui isolado. O que nós devemos fazer? Então Davi começa mostrando para nós, nesse momento, na adoração inclui a oração. E ele fala para Deus. Nesse momento ele não se esquece que existe um Deus. Algumas vezes o distanciamento, tanto quando é em matéria de perseguição ou quando é situação, algumas vezes a gente vai só lembrar de Deus depois de muito tempo. Davi aqui, ele entrou, ele já se lembrou de Deus, já foi até Deus e orou. E ele fala, ó Senhor, eu clamo a Ti, vem depressa! Então, para Davi, entrar no isolamento, no distanciamento, e não importa se há culpa, se alguém tem culpa, mas, ou se é uma grande oportunidade de trabalho, como o Rafael e a Tieme vieram aqui, estavam lá em Kobe, isolados. Não importa a situação. Entrou, clama, e clama para Deus, e pede para Deus ajudar com urgência. Esse assunto é urgente. Davi coloca isso para nós como se fosse uma prioridade. Ele priorizou isso do que ele vai falar aqui. E ele fala assim, ouve quando peço tua ajuda. Ele vai repetir a mesma frase do versículo 1 anterior e vai repetir na segunda-feira. Ó Senhor, eu clamo a Ti, vem depressa. Ouve quando peço a tua ajuda. A palavra ouvir aí não é só ouvido, mas é dá atenção e responde, toma providência. Então Davi mostra para nós que esse assunto é importante. E olha o que ele fala aqui, versículo 2. Aceita, Deus, minha oração como incenso oferecido a Ti, e minhas mãos levantadas como oferta da tarde. Deus tinha estabelecido que a adoração da nação de Israel seria lá em Jerusalém, agora na época de Davi, no tabernáculo. Tinha os levitas sacerdotes, não deveria adorar a Deus, prestar o culto, o sacrifício, em nenhum outro lugar, tinha um lugar central, seria do jeito e da maneira de Deus. Não deveria ser invenção humana. Que tinha todos os critérios da lei, da expiação, do perdão, da justificação. E ali o tabernáculo seria a demonstração visual da comunhão do homem através de Deus. Como Deus perdoa e se relaciona com o homem. Então Deus estabeleceu que naquela época a nação de Israel era em Jerusalém. E Davi está fora de Jerusalém, ele foi chutado embora. Está fugindo, está escondido. Não tem mais o incenso, não tem mais as músicas, os levitas para ali com ele junto, cantar, fazer uma liturgia. Ele não tem mais mecanismo, ele não tem mais os recursos naturais da adoração. Então não tem, tá bom. Ok, não é culpa minha. Mas Davi, ele fala que não é assim. Ele fala, Deus, aceita a minha oração. Como? Como incenso. Lá em Jerusalém, eu acendia o incenso. Mas o incenso é um simbolismo do meu relacionamento, da minha dependência, da minha oração. Então eu não tenho incenso, mas eu vou continuar orando.
Lá em Jerusalém, eu ofertava a pombinha, a rolinha, ofertava a ovelhinha, e através disso, esses sacrifícios mostravam que as minhas mãos estavam sendo purificadas, o meu pecado estava sendo purificado. E eu cria nisso. Eu não tenho a ovelhinha, eu não posso sacrificar aqui. Mas Deus, eu posso levantar as minhas mãos. Então aceita. Aceita a minha adoração. Em primeiro lugar, Davi mostra para nós que quando entramos nesse tipo de situação, de isolamento, distanciamento, não permita que a sua comunhão, que a sua adoração pare. Continue. Faça a sua devoção pessoal, ou se tem mais algum colega, se tem mais um amigo, se junte. É tão gostoso. Botucatu é uma cidade de universitários. E eu, jovem, né, quando sai da sua casa, como a minha sobrinha sai da sua casa e vai para a universidade, os pais puxam os cabelos para tudo quanto é lado, porque estão preocupados. É com a fé deles, com o comportamento deles, com os perigos que eles podem correr. Então, existe um grupo chamado ABU, Associação Brasileira de Universitários, que eles se reúnem e já ficam procurando aonde tem calouros que são evangélicos, e trazem para perto, e de repente pedem uma salinha do tamanho ali do som ali para a universidade, se tem pouquinho. Eles vão lá e pegam um violãozinho, eles não têm toda a estrutura que uma igreja normal tem, mas eles estão ali para cantarem, para orarem um para o outro, para compartilharem, para não parar com a adoração. Compartilham livros, e hoje com o recurso da internet eles, se comunicam muito facilmente por causa disso, não parar a adoração. Em segundo lugar, Davi fala assim que vai mostrar para nós que nesse processo, quando entramos nisso aí, nós temos que preservar a integridade. Preservar a adoração e preservar a integridade. Não deixar de ser íntegros. Deus nos tornou justos, mas agora nós estamos caminhando em santidade, que faz com que demonstramos para Deus que nós queremos e estamos lutando para ser íntegro. É uma luta diária. E Davi fala assim: assume, Deus, o controle do que eu digo, Senhor, e guarda os meus lábios. É a mesma coisa. Assume o controle do que eu digo e guardar os meus lábios é a mesma coisa. Isto é, o primeiro problema quando estamos distantes pode ser que nós não vamos mais vigiar o que falamos. Nós vamos já falar qualquer coisa. Já entramos na galera. E talvez se convertemos assim muito mais tarde da nossa vida, nós temos um estoque de coisa ruim acumulada. E isso vem assim, e aí a gente está longe, ninguém está vendo. Então eu começo a falar. Davi fala: Senhor, toma o controle, não deixa que essa situação de isolamento, eu acho que não tem importância, eu deixo a vida me levar. E aí eu não percebo que eu estou, um dia eu falo uma coisinha, outro dia uma coisa mais grave, uma coisa mais grave, daqui a pouco eu estou assim com as bocas soltas. Ele fala: Deus, não permitas que eu me desvie para o mal, ou me envolva em atos perversos. Davi fala: Senhor, controla, não permita que eu me envolva para o mal, que eu me direcione. Por quê? Eu estou longe. Ninguém está vendo. Meus pais, meus amigos, meus irmãos, ninguém está aqui. Então agora, e talvez nesse lugar, isso não é errado, todo mundo faz. As pessoas com que eu trabalho, com que eu estudo, com que eu convivo, fazem isso, não tem importância. Atos perversos. O que é atos perversos? São atos, são ações que elas são inocentes no começo. Ou até são ações que foi criada por Deus. Por exemplo, o sexo. É algo criado por Deus para a alegria do homem, para a satisfação do homem e da mulher, para a procriação. Mas o ato perverso é quando pega isso que é bom e perverte a funcionalidade e a razão e o objetivo. Não tem nada de errado você tomar um pouquinho de vinho, uma bebida um pouquinho
para você se alegrar, ficar alegre, relaxar um pouquinho, não tem nada. Mas perverter é usar esse uso como se fosse uma forma de você ter coragem para fazer mais o mal. Colocar a vida de outras pessoas em perigo. E ter coragem para produzir mais mal ainda. Isso é perverter. Davi fala, Senhor, não permitas que eu me desvie para o mal ou me envolva em atos perversos. Algumas vezes, quando estamos longe, nós queremos ter companhias, termos amigos, ser parte de um novo grupo, que em alguns momentos parece que é tão difícil penetrar. E para você penetrar, você vai ter que ter aquele processo de iniciação para fazer parte daquele grupo. É uma necessidade nós sermos amados, queridos, valorizados, aceitos. E de repente, por causa dessa necessidade que é inocente, eu vou abrir mão de valores, de princípios, para entrar no grupo. Davi fala, Senhor, não permitas. Por que ele está falando assim, assume o controle, guarda os meus lábios, não permitas? Por que Davi pede para Deus? Ele não tem capacidade para isso? Se Davi pediu, significa que o negócio é brabo. Davi era muito mais sábio que nós, inteligentíssimo, líder, mas ele conhece do que ele é feito, da matéria-prima que ele é feito. Então a inteligência de Davi aqui é reconhecer a sua fragilidade, a sua depravação como ser humano, no sentido assim, não ter capacidade para lutar contra o pecado, então ele clama para Deus. Quando nós achamos, para Deus, não tem problema não, pode deixar comigo, estou garantido, pode esquecer, tudo bem. É o primeiro passo para mim entrar nesse processo. Davi ainda fala, Senhor, não deixes que eu participe dos banquetes que praticam o mal. Percebe que o negócio aqui? Davi começa a falar, daí ele começa a praticar atos perversos, ele pega alguma coisa boa que agora já foi pervertida, e agora ele vai desfrutar de prazeres, de banquetes, de tudo aquilo que satisfaz a boca, o paladar. Mas agora é só para desonrar tanto o seu próprio corpo, para bagunça. Mas ninguém está vendo, eu estou isolado, eu mereço. Olha o que eu estou sofrendo, eu tenho que amenizar esse sofrimento, essa angústia. E aí você coloca na sua boca coisas que vão, no começo parece que vão aliviar um pouquinho, mas em pouco tempo vão te escravizar e vão destruir toda a sua vida. Primeiro, o que Davi nos orienta para nós preservarmos? O que foi? Adoração. E segundo, Davi fala assim, no isolamento, preserve a integridade. Nesses 2 meses aí que nós tivemos isolados, nós teríamos que ter aquele empenho de preservar ainda mais. Se eu estou impossibilitado, se eu não posso ir na igreja, eu vou buscar meios de como preservar a minha adoração. A igreja disponibilizou alguma coisa, eu vou participar, vou organizar minha vida para não perder isso. Porque no momento que eu perco isso, eu me torno frágil a me envolver com coisas, com amigos, e aí a minha boca já perde o controle, eu já começo, já não dá... eu não fazia isso, mas não tem tanto problema assim, então eu já me envolvo, e daqui a pouco eu estou desfrutando dos prazeres que vai me escravizar. Então, preservando a integridade. Eu tenho uma imagem aqui, vamos ver se vocês conseguem saber o que é essa imagem. O que é essa imagem? Uma floresta em chamas e tem sei lá, alces, né? Tem alce, parece que tem urso aqui também, sei lá. Mas acho que não preciso provar para vocês, mas quando uma floresta pega fogo, os animais
Alguns morrem lá, porque muitas vezes o fogo cerca eles e morrem. Há muita morte de animais, mas os animais eles têm um instinto de sobrevivência, eles percebem que ali é perigo e eles saem correndo. Então, muitas vezes você vê aquela floresta bonita, você tira foto daquilo lá, tal, mas quando ela pega fogo, tudo que há de ruim, de aranha, de cobras, de animais, de tatu, tudo aquilo que de perigo até para o ser humano, no fogo sai. O essa imagem talvez está querendo comunicar para nós? É que em situação de distanciamento ou isolamento, quando esquenta a nossa cabeça, quando nos coloca em desafio, pega fogo. Então, tudo aquilo que pega fogo, muitas vezes sai de nós aqueles bichos, aquelas coisas que estão lá dentro, que a gente nem imaginava que estava lá, nem imaginava que a gente era capaz de soltar aquele bicho. Por isso que Davi está falando no versículo 3. Senhor, toma controle, não permitas. Porque ele fala, tem certos bichos aqui que se sair, vai dar problema. Versículo 5, Davi fala que nesse momento de isolamento, de distanciamento, nós precisamos preservar, de qualquer jeito, o nosso crescimento. Muitas vezes, nesse momento, a gente se ocupa com tantas outras coisas, a gente temos que dar tanta atenção, o nosso tempo agora tem que ser reorganizado, e a gente assim, não liga para o nosso processo de crescimento na comunhão com Deus. Olha o que Davi fala, firam-me os justos, ou a melhor tradução poderia falar assim, fira-me o justo, se referindo até à própria pessoa de Deus, né? As pessoas não chegam a uma conclusão aqui. Será um favor para mim se alguém me ferir, se Deus me ferir, nesse momento que eu estou fugindo. Se eu levar uma bordoada, uma varada de Deus, Davi está falando, será um favor. E ele fala assim, se eles, ou se ele, né? Então pode se referir tanto aos justos, a pessoas justas que temem a Deus, ou a pessoa de Deus. Então, essa versão da Bíblia preferiu pensar e traduzir como se fosse pessoas justas que temem a Deus. Então, no momento que está isolado, você já começou a perverter coisas, chega alguém e fala, você está errado, não faça assim. Qual que normalmente seria a nossa reação? Você não sabe o que eu estou passando. Se você entendesse o que eu estou passando, você não falaria isso. Quem que você pensa que é? Não é assim que a gente faz. A gente, na hora, já se defende. Que atire a primeira pedra quem não tem pecado. A gente usa até versículos bíblicos. E Davi fala assim, firam-me. Será um favor. Eu preciso disso. Eu preciso ser corrigido. Eu preciso que alguém me aponte o caminho que eu estou tomando, que eu estou com a cabeça quente. E ele fala, se eles me corrigirem, será um bálsamo para mim. Ou será remédio que dá alívio. Davi, em outra tradução, Davi fala, será um bálsamo para mim. Quando uma pessoa vinha na sua casa, eu falei para a Suzana que não está tão quente hoje, né, Suzana? Mas aqui um dia a gente conhece o Japão, eu já posso dizer. Mas daqui um dia, quando vocês chegarem aqui para a igreja, parece que está saindo fumacinha assim da cabeça. A cabeça ferve. Parece que o sol fica bem baixinho aqui no Japão. E a gente chega assim até meio desnorteado. Isso acontecia. O clima de Israel é o mesmo clima aqui do Japão, só que lá é mais deserto. Não tem tanta água, vegetação. Então não tem esse frescor ainda que a gente tem aqui. Mas quando uma pessoa chegava na sua casa, ela chegava empoeirada, e pessoas que eram amorosas, carinhosas e gostavam, eram hospitaleiras, a primeira coisa que eles faziam era derramar um certo óleo, tanto para dar uma limpada, para sentar a poeira, mas com que aquilo fosse um bálsamo, um remédio, aliviasse a cabeça. Davi está usando uma linguagem aqui, é que quando nós estamos isolados, distanciados, nós já não tomamos cuidado da nossa língua, do nosso coração, já falamos, já começamos a participar de atos perversos, a nossa cabeça começa a esquentar, nós perdemos o arbítrio, a sensatez, as clarezas das coisas, o sentimento de culpa, de dívida, tentando esconder a nossa vida, a cabeça ferve.
E aqui Davi está falando, se o justo me ferir, se o justo vier para mim, já está tão complicado, já estou sofrendo com a situação, e ainda levar mais uma varada, mas para Davi falar, se ele me fizer isso, será o que para mim? Vai esfriar minha cabeça. Vai ser um remédio, vai ser um alívio. Então, preserve o crescimento. Aonde a gente encontra advertências para um caminho correto, para uma direção correta? A palavra de Deus. E nessa hora, a última coisa que a gente quer é abrir a palavra de Deus. Algumas vezes a gente nem leva, porque se levar, vai dar vontade de ver, e aí, de ler, e aí a gente sabe que vai levar a bordoada. A gente nem abre o celular ou algum computador assim para ver a palavra de Deus, porque se abrir, não sei se já aconteceu com vocês isso, mas parece que você abre, vê até hoje em dia você vê um comentário do Facebook, a pessoa posta aquele versículo, mas bate assim em você. Pô, por que essa pessoa sabia que eu estou passando? Já aconteceu isso com vocês? A pessoa nem sabe por que ela colocou aquilo, ela achou bonito, ela nem pensou em ninguém, mas é Deus nos ferindo. Então a gente sabe que está errado, estamos com a cabeça quente, achamos que temos o controle, que qualquer hora a gente vai parar e vai reverter, a gente não vai deixar aquilo seguir em frente. Então a gente se desvia da palavra de Deus. Mas Davi não. Nesse momento, preserve o seu crescimento. Vá para a palavra de Deus. Deixa Deus te ferir. Deixa Deus jogar o óleo na sua cabeça. Será alívio, será remédio. E ele pede para Deus, não permitas que eu o recuse. Estão percebendo aqui o que Davi está falando? Ele está pedindo para Deus não permitir que ele recuse esse tratamento, porque ele sabe a sua substância. Ele sabe o seu coração. E nesses momentos nós vamos recusar. Porque a cabeça está quente. Sensação de abandono. E nós vamos racionalizar muitas coisas. Ninguém liga para mim, ninguém se importa mais comigo. Olha só, agora eu tenho amigos que se importam comigo. E ele fala, contudo, oro constantemente contra os perversos e tudo que eles fazem. Então Davi, ele orava e alistava sempre o que era pecado ou não. Se ele não fizesse isso, ele começaria a concordar com as ações dos perversos, achando que aquilo é amizade, que aquilo é companheirismo. Então ele ora constantemente, para que a sua mente não fique cega com o mal, que ele ainda continue tendo a mesma apreciação que Deus tem sobre o que é errado. Porque em pouco tempo a gente vai mudar os valores. Então, preservar a adoração, preservar a integridade, preservar o crescimento. Versículo 6. Davi fala, quando seus líderes foram lançados dos perversos, quando os líderes dos perversos, o chefe da ganguezinha, o chefe que lidera as festas, e vão fazer isso, fazer aquilo, vão fazer em Botucatu lá, que é uma cidade universitária, quinta-feira à noite já acaba as aulas. Então eles começam uma festa nas repúblicas, nas moradias dos estudantes, na quinta à noite. Sexta-feira ninguém comparece às aulas, e isso vai até domingo à noite. Jovens, 18 anos, assim, algumas vezes são levados para o hospital de tanta bebida. Davi fala assim, quando seus líderes forem lançados num precipício, ouvirão minhas palavras e saberão que são verdadeiras. Como pedras que o arado traz à superfície, seus ossos ficarão espalhados, sem que ninguém os enterre. Estranho esse texto, né? Ana, coisa meio estranha. O que Davi está falando aqui, por isso que ele ora contra os perversos, para que ele tenha a apreciação de Deus. Tendo a apreciação de Deus, Davi entende que o futuro dessa galera, futuro de pessoas que não temem a Deus, que não querem adoração, não querem integridade, não querem crescimento, o futuro será um desastre.
E se Davi não pertencer a essa galera, ele vai ser rejeitado, ele vai ser zombado, ele vai ser humilhado. Porque ele é um careta. Ele não é dessa terra. Ele ainda está atrasado. Não é isso que acontece? Quando você está isolado e não entra no esquema. E Davi fala aqui que ele ora contra, isto é, contra os valores dele, para que ele não tenha aqueles valores. E Davi fala aqui que o futuro dessa galera, o futuro de pessoas que não têm adoração, integridade, crescimento, o futuro será terrível. A sentença dele será terrível. A lei da natureza não vai poupá-los. E não somente a natureza, um dia eles vão prestar contas a Deus. Primeiro contas ao homem. Quantos jovens acabam perdendo a vida? Quantas pessoas saudáveis que vêm, por exemplo, do Brasil para cá e tinham uma vida tão legal, chegam aqui e arrebentam com a vida. A vida exige, cobra. Davi está falando aqui, isso que vai acontecer com eles. Eles serão lançados num precipício. A vida vai para baixo. Eles acontecerá como pedras que o arado traz à superfície, isto é, parece que é um terreno que não tem nada, mas quando passa o arado, de repente vão descobrir pessoas que tinham uma vida, mas agora os ossos estão espalhados. Se descobriu, de repente você vai dizer, cadê aquela pessoa? Quantas vezes a gente no Facebook, alguém está aí, vocês sabem onde está tal pessoa? Procura-se. Você vai ver a história, uma pessoa com futuro, com possibilidades boas de vida, mas de repente sumiu. Então parece que tem um arado chegar e expor aonde a pessoa terminou a sua vida, onde enterrou a sua vida, onde está tentando trabalhar algumas horas para ter o que comer e se alimentar. É puro osso. Então o que Davi fala aqui? Essas pessoas que poderão ser os meus inimigos, que o futuro deles vai ser terrível, eu não tenho uma sentença para eles. Eu não vou produzir vingança contra eles, mesmo que eles tenham feito mal contra mim. Mas eu vou proclamar palavras de salvação, de redenção. Eu quero, ó Deus, que nesse momento de isolamento, onde as outras pessoas sucumbiram, e mesmo que fizessem coisas contra mim, eu quero que o Senhor me use para que eu possa dar palavras boas, de alívio e de restauração para eles. Olha o que ele fala assim, ouvirão minhas palavras e saberão que são verdadeiras. Para essas pessoas que têm um destino tão terrível, eu ainda quero ser um servo do Senhor, para nesses momentos falar da tua palavra, para que eles descubram que aquilo que eu falo provém do Senhor e são palavras verdadeiras. Então, preservar a proclamação. Nessas horas, isolados, a gente se sente o único. Como que eu vou falar aqui? Olha, todo mundo aqui. Quando a gente está com 2, 3, 4, assim, a gente fala, enfrenta de peito aberto pessoas do trabalho, pessoas da escola. Mas sozinho, aonde a zombaria em nossos dias é a coisa mais atuante. E Davi fala assim, mesmo que eles estejam sentenciados, mesmo que eles estejam dando fim na vida deles, mesmo que eles sejam meus inimigos, mesmo que eles estão querendo acabar com a minha vida, eu quero ser um instrumento de Deus para a proclamação de palavras verdadeiras, que apontem a graça, mas também as consequências de uma vida sem Deus. É o que aconteceu com Davi, ele estava abandonado, estava isolado, foi no meio de um grupo de pessoas que não tinha mais esperança, mas em pouco tempo ali, usados por Deus, ele criou um exército. Um outro item, que nesse momento, Davi fala que nós temos que preservar a dependência de Deus sempre. Porque se tivermos sucesso, a gente vai achar que a gente somos o cara. Davi mostrou aqui que se ele depender dele, ele está falido. Vai dar coisa errada.
Então ele fala que nesse momento de isolamento, de distanciamento, devemos manter a nossa dependência em Deus. Olha o que ele fala assim: espero por tua ajuda. Ele vem orando. E agora ele fala: espero por tua ajuda, Senhor soberano, que tem todo o controle. És meu refúgio. Se eu agir, eu estou sendo tentado a agir de forma errada, já está sendo difícil. Se eu agir corretamente, a coisa vai piorar. Então Davi confessa: eu preciso da tua ajuda, e o Senhor é meu refúgio. Quando a coisa apertar, o Senhor tem uma caverna, um esconderijo, que é o esconderijo do Altíssimo, e lá eu posso ir. E ele fala: não permitas que me matem. Aqui não é somente a morte física. Davi está pensando na morte física do seu filho, de pessoas que estão sendo talvez pagas para buscar e matar Davi e trazer a cabeça dele. Ele não podia confiar mais em ninguém. Mas Davi também está abordando essa possibilidade de que você está vivendo uma vida, mas alguém se colocar do seu lado, ser um amigão, te emprestar dinheiro, te socorrer, dar carona, mas o objetivo dele é te afastar de Deus, é te matar espiritualmente. Ele fala, por isso que ele fala: guarda-me das armadilhas, dos laços que me preparam, dos laços dos que praticam o mal. Guarda-me, Deus, porque pode ser que os meus olhos, o meu olfato, o meu paladar, os meus ouvidos se agradem disso, o meu coração palpite por isso, as minhas necessidades físicas palpite e queiram isso, mas o objetivo é que eles são maus, eles querem me matar, quebrar o meu relacionamento que eu tenho com o Senhor. Ele fala assim: que os perversos caiam em suas próprias redes. Eles querem fazer mal para os outros, querem armar ciladas para os outros, eles vão cair nas próprias redes. É interessante, no livro de Provérbios, capítulo 1, fala que pessoas chegam assim para um insensato, para aquele jovenzinho, adolescente que está querendo fazer parte de algum grupo e tal, ele fala assim: ó, vem aqui, você tem algum dinheiro aí? Coloca aqui na bolsa, e olha, quando colocar na bolsa, dinheiro vai ser de todo mundo. Então, ó, você colocou 100 ienes, agora você vai ter 10 mil ienes aqui, porque o dinheiro é de todo mundo. É um engano. E o cara: então eu vou ter 10 mil? Não, ele já perdeu 1.000 ienes. E ó, vamos ali, tem um cara que passa todo dia aqui, ele fica escondidinho, e o cara traz umas comprinhas, traz algumas coisinhas assim. A gente dá como a gente está em bastante, a gente dá um susto nele, cai em cima dele, 2, 3 segundos, a gente pega a coisa aqui e sai correndo, e a gente vai comer e beber, vai ser de graça. E ó, é legal pra caramba, a gente sai correndo, é muito legal. Salomão, no livro de Provérbios, ele usa essa expressão, ele fala assim: em vão se arma uma armadilha à vista de um pássaro. Estes, contra si mesmo, armam armadilhas, armam o laço. O que Salomão está falando? Que essa galera que seduz outras galeras para fazer o mal contra outras pessoas inocentes, com a propósito de que vai ser divertido, vai ser alegre, vai ser feliz, e vão lucrar com aquilo, eles estão armando armadilhas para o homem lá. Mas no final eles estão armando armadilhas para si mesmo. E aí Salomão fala que se você armar uma armadilha na vista, quando um passarinho está vendo que você está armando aquela armadilha, o alçapão, aquele passarinho que viu nunca vai cair na sua armadilha. Qual que é a conclusão que Salomão está querendo aqui? É que existem pessoas que se tornam líderes, que seduzem outras pessoas inocentes, mas que têm um cérebro menor que o de um passarinho. Porque não somente eles estão querendo fazer o mal para as pessoas, mas no final eles estão fazendo um grande mal para eles mesmos. Mesmo que escapem 1, 2, 3 vezes, mas um dia, e mesmo que escapem de todas as coisas que pode acontecer aqui nessa vida, um dia vai ter um encontro com Deus. Vai prestar contas. E a vida dessas pessoas se torna uma vida miserável. Eles entram num estado psicológico, emocional, de se tornarem psicopatas. Eles não têm mais empatia por ninguém, nem por si próprio. Isto é, um passarinho tem mais
capacidade do que o cérebro dessas pessoas. E Davi fala assim: Senhor, que os perversos caem em suas próprias redes, mas que eu consiga escapar. Isto é, que eu não entre nessa história de armar armadilhas, de fazer essas coisas, que eu escape de produzir esse mal, de ter essa consciência, de ter essa mente. Percebe? O salmo inteiro é uma oração de Davi. O salmo inteiro é uma oração de Davi para que ele preserve a adoração, para que ele preserve a integridade, que ele preserve o crescimento, que ele preserve a proclamação, a continuidade de falar a palavra de Deus, e que ele preserve a dependência. O que nós vimos hoje, então, do que devemos preservar? Vamos lá ler para nós? O que devemos preservar no distanciamento, quando nós estamos isolados, ou como estamos vivendo hoje em dia? Primeiro, a adoração. Vamos ler? Adoração, integridade, crescimento, proclamação e dependência. Não é só no isolamento, mas é em qualquer dia, porque nós estamos vivendo como peregrinos aqui nessa terra. Algumas conclusões, para a gente recapitular algumas coisas aqui. Primeiro, a diligência no congregar e adorar normal, evita a negligência durante o distanciamento. O que é diligência? É o esforço, é o empenho, é o capricho. Quando nós temos a vida normal, liberdade, possibilidade, tranquilidade, a hora que eu posso. Por exemplo, nós temos aqui uma vez por semana, aqui no domingo, mas no Brasil é o dia, todos os dias da semana, todos os dias, durante o domingo, o sábado também tem. Então você tem muitas outras possibilidades. Então, esse empenho, dedicação, a priorização em viver uma vida para adorar, cultuar e congregar, estar com o povo de Deus, essa diligência, quando a gente está caprichoso nisso, dá valor e se empenha para isso, quando vier o distanciamento, vai ser mais fácil a gente enfrentar o distanciamento. Se eu não dou bola, se eu não estou nem aí, quando der, se deu, eu tenho outras prioridades na minha vida. Quando vier o distanciamento, a luta vai ser muito mais difícil. Então, praticamente, nós seremos, no distanciamento, que nós já somos agora. Então, nós teremos um pouco mais de forças lá. Isso é tão óbvio. Pessoas que vêm do Brasil e vêm para cá e já não se envolvem com a igreja, não quer saber mais da igreja, aí, não, mas lá eu fui até batizado nas águas, fiz isso, fiz aquilo. Fez rituais. Mas a vida pessoal com Deus não tinha consistência. Ponto 2, a negligência. Então, a negligência é não dar valor, faz quando deu, se deu um dia. Então, quando sabe que uma igreja tem um churrasco, eu vou lá. Não, adoração não é isso, né? A negligência durante o distanciamento tira a sensibilidade da apreciação correta e bíblica dos amigos das oportunidades. Eu acho que até eu escrevi, depois, agora estou vendo que eu escrevi muito difícil aqui, né? Até eu tenho dificuldade em entender o que eu escrevi aqui. De vez em quando acontecem essas coisas. Mas a ideia é que, se eu sou negligente, eu estou distanciado, se eu estou negligente, não estou dando atenção e deixo para depois, quem sabe um dia, então é negligência, não fazer bem, não dar valor. Durante o distanciamento, ela vai tirar a minha sensibilidade de apreciar, de entender o que a pessoa, se ela realmente é um amigo enviado por Deus, ou se as oportunidades são algo vindo de Deus ou não. Então, se no distanciamento eu for negligente, vai ser muito mais fácil eu cair nas armadilhas, eu ser seduzido por falsas amizades, ou má amizades. E aí eu vou, pai, tem uma oportunidade muito legal aqui, o pai, Deus te abençoe, meu filho. Não, mas é uma maldição. Porque tirou de mim
aquele senso, aquele desconfiômetro, aqui parece furada. Quem que é esse cara, hein? Eu já assisti vários filmes, já soube de vários filmes de jovens assim, tão bonitinhos, tão belos, tão inteligentes, que entraram em cada fria. E esses filmes assim, de dar uma carona, participar de alguma coisa que acaba com a vida deles em 1h30 de filme. Ponto 3. Reveja então os conceitos sobre os atributos de Deus. Lembra que Deus é onipresente, onipotente, onisciente, Ele é santo, Ele é justo. Reveja esses conceitos. Lembra daquilo que a gente pregou. Renove sua dependência e confiança no Deus Todo-Poderoso, presente e amoroso. Renove. É o que Davi fazia. Na adoração, ele expressava quem Deus era. Isso alimentava nele os atributos de que Deus é diferente do mal. Então fazia com que ele ficava esperto. Ele sentia o cheiro de confusão. E aí ele sabia que ele não tinha capacidade. Então o que ele faz? Senhor, me ajuda, impeça, não deixe. Mais um ponto 1 aqui. Não permita que as circunstâncias, pensamentos e sentimentos difíceis impeçam a sua adoração e comunhão com Deus. Talvez você vai chegar, mas é difícil adorar. Eu estou tão irritado, tão aborrecido, olha o que fizeram para mim. Não deixe. Davi pedia ajuda para Deus, então vai lá para Deus e pede ajuda também, Deus vai dar. O Espírito Santo foi colocado em nós como selo de que nós pertencemos a Deus. Então, se os nossos pensamentos não são claros, não são sensatos, peça ajuda, o Espírito Santo está dentro de você e Ele quer te ajudar, Ele vai te ajudar. Nunca abra diálogo com a maldade. Pare. Mantenha os olhos fitos em Deus. Aonde, Gene, que nós podemos sempre enxergar Deus? Aqui. Se abrimos diálogo com a maldade, nós vamos fechar isso aqui. E a maldade monta laços e armadilhas. Para terminar, não haja com insensatez e dureza de coração diante da repreensão. Se nesse processo que está tão confuso, tão difícil, está lutando para cá e dá tudo errado, se alguém vem e fala assim, olha, você fez aqui errado, volte, arrependa. É o justo, é o próprio Deus talvez usando. Não haja assim, seria para com rejeição. Aceita. Talvez naquela hora ali venha, poxa, o cara devia estar dando uma palavra tão boa, o cara vem falar que eu fiz errado. Eu queria aqui uma palavra de um coach. Os coaches, eles são muito bons para dizer aquilo que você pode fazer. Levante a cabeça, siga em frente, grite, berre, não deixe ninguém definir o que você quer ser na vida. A Bíblia não fala, algumas vezes fala, baixe a bola, baixe a cabeça, se arrepende. Olha essa frase aqui, na repreensão de Deus existe mais chance de crescermos do que na aprovação dos homens. A maioria de nós queremos ser aprovados pelas pessoas, mas na repreensão de Deus existe mais chance da gente crescer e ficarmos fortes, rejeitarmos o mal, do que nessa badalação, dessa aprovação. Ei, isso aí que é o cara! Né? Nós somos apresentados para a galera. A gente sempre vê isso, né? Um membro novo na galera. Esse aqui é o cara, ele faz isso, faz aquilo. Aí você, os caras gostam de mim mesmo, né? Já dançou. Que as nossas palavras sejam sempre de edificação para com todos, mesmo que essas pessoas mereçam a nossa vingança. Que as nossas palavras sejam sempre de edificação para com todos. Fixe os olhos sempre no Senhor. Não tire. Hebreus 12:1 fala, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, prossigamos para o alvo, que é Cristo. Nós temos muitas pessoas, e o próprio capítulo 12 de Hebreus fala que ao nosso derredor tem uma grande nuvem de testemunhas que estão torcendo. É como se você estivesse correndo, e aqui é uma grande arquibancada, e há muitas pessoas que passaram por esse processo que Davi passou, e que agora venceram,
porque mantiveram o olhar fixo em Deus e que agora estão torcendo. Vai lá, vamos, mais um pouquinho, chega lá. Não tire os olhos, a faixa de chegada está lá na frente. Quem que está nessa arquibancada? Está Abel, está Josué, está Raabe, está Davi, Gideão, Sansão, Salomão, Davi, Samuel, todos os profetas, os apóstolos, Lucas, Paulo, eles estão nessa arquibancada torcendo por nós, para que o distanciamento não nos distancie daquilo que é o melhor para a nossa vida, a pessoa de Deus. Amém?